Fechou. E a gente está começando a primeira edição do Barulho. Pois é, o podcast, videocast, aqui na Universidade Federal de Alagoas, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. E o papo vai fluir aqui, eu estou com os meus amigos Vitor Carvalho e Samira Carvalho. Aqui é casado, tem que ser sobrenome. Afinal de contas, a nossa sociedade exige essas coisas. Enfim, não é? Então vamos lá, depois vocês se explicam aí pro povo. Esse papo que a gente vai ter, essa conversa descontraída, que a gente vai falar sobre conhecimento que a gente gera aqui na universidade, nas nossas pesquisas. Vamos trabalhar com tecnologia, economia, negócios e o que tiver pela frente. Política, eu tenho um convidado aqui a fazer, uma convidada, na verdade, muito especial, famosa. Em breve a gente vai estar com ela aqui conversando. Então, é isso, a gente vai abrir com esse programa aqui, essa primeira edição do podcast, videocast Barulho. Gente, então, me apresentando. Oi para vocês aqui de casa. Eu sou Samira Zeferino, tá? Não tem Carvalho, apesar da sociedade achar que a mulher que tem que colocar o sobrenome do marido, não tem. Foi provocativo. Eu sei disso. Então, a gente também vai falar de educação, tá? Que é a minha área de administração e da educação. E a gente vai estar aqui debatendo assuntos polêmicos, né? Para trazer muita informação e muita diversão também para a galera. Claro. E conhecimento tem que ser divertido. Tem que ser divertido. Não é, Vitor? Fala aí. Exatamente. Eu sou o Victor Carvalho, atualmente sou professor lá do Campus do Sertão, da UFAL, mas estou vindo para cá, para a FEAC, para ser colega aqui do nosso grande Chico Rosário, e de outro grande time aqui também dentro da própria faculdade. E assim, vamos voltar aqui para coisas mais voltadas para tecnologia, como foco agora vai ser inteligência artificial, trazendo minha perspectiva tecnológica do uso da inteligência artificial na educação, negócios, economia, e seja o que for que estiver rolando por aqui. E dizem que a inteligência artificial vai acabar com o mundo, né? Inclusive eu estou lendo um livro, eu não trouxe, não está aqui, não está nesse meio aqui, mas um livro novo chamado, nem tão novo assim, mas traduzido recentemente, Economia da Inteligência Artificial. Legal. E o papo é esse, Vitor, de como a inteligência artificial vai afetar o nosso modo de fazer as coisas, a macroeconomia do desenvolvimento, então vai ter mais desemprego, vai ter mais inflação, e o trabalho, né? Isso é o jeito que a gente faz as coisas, né? O nosso dia a dia. E esse podcast vai tentar desmistificar isso tudo. A gente está fazendo pesquisa, a gente está trabalhando com tecnologia, né? Sou professor de Economia de Inovação. Professor Vitor é professor de quê mesmo? Diz aí, cara. Sistemas de informação e apoio à decisão. E a Samira Zeferino, hein? Se chama ela de Carvalho, você Da briga. Você apanha. Samira, diz aí, Samira. Eu sou estudante do mestrado e eu atualmente pesquiso tecnologia e inclusão, mais dessa questão das tecnologias digitais e não digitais, né? Porque a gente tem mania de achar, especialmente na educação, que só o uso de tablet, computador e celular é uma tecnologia, né? E esquece dos jogos, esquece de tantas outras inovações que o professor traz para a sala de aula, até porque o que a galera não sabe é que até o lápis ele é considerado uma tecnologia dentro da educação, né? Então, a gente tem que debater tudo isso. E a IA, que está entrando fortemente, né, hoje nos estudos, então há muitos debates sobre isso, se está ensinando, se está prejudicando, como é que a gente está nesse meio aqui, o aprendizado dos nossos alunos, da educação infantil até a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. No fundo é isso que a gente está em jogo. Quando se fala em tecnologia, é como é que os aprendizados estão ocorrendo, né? E uma coisa interessante, pessoal, quando vocês estão assistindo esse aqui como videocast, por imagem, ou só o áudio, vocês também estão estudando, mesmo que você não esteja na Universidade Federal de Alagoas. Porque as formas de aprendizado são inúmeras.
né? Então, esse é o ponto, né? E outra questão que eu, inclusive, falei recentemente nas minhas aulas, falo, né, isso recentemente nas minhas aulas de introdução de economia da inovação, que eu estou também na turma de introdução à economia, na graduação, mas no mestrado de economia da inovação, eu abro o curso, na verdade, falando sobre essa distinção entre tecnologia e inovação. E tecnologia, Samira, você falou bem que o uso de um lápis é tecnologia. Por quê? Porque é a forma do ser humano domar a natureza. Sim. Esse é o ponto. Se a tecnologia é a IA do Vitor, né, mais avançada, ou se a tecnologia é base, mais é tecnologia. Né? É tecnologia tradicional, mas é tecnologia. Então, esse é o ponto. E a galera precisa aprender a usar com ética, né? E também sabendo usar, porque muitas vezes joga ali e acha que aprendeu, mas não é bem assim, né? O domínio da tecnologia vai para além, requer muitos estudos, requer muita pesquisa, requer sentar, requer ler e principalmente voltar, né? Acho que a gente só pensa em avançar, mas esquece de voltar, abrir o livro, entender qual é o pensamento, entender essa lógica. É por isso que eu sempre falo, as pesquisas, elas estão sempre nisso, né? Nesse vai e volta, nessa evolução, involução, para a gente entender todo esse... Antes de mandar para o Vitor, só uma coisa. A gente está botando o livro aqui, não é só por decoração, não. É isso que ela falou, né? É isso que a Samira falou, que o livro é uma das primeiras, ou talvez a maior tecnologia de aprendizado. Então, esse é o ponto. A gente está falando de tecnologia no aprendizado, no trabalho, em como as coisas vão mudar, né? Como é que você vai conseguir emprego ou não, mas sem conhecimento explícito que outros escreveram e que está aí à nossa disposição para a gente melhorar ainda mais o nosso desempenho, então o livro está aqui para representar isso, para você não esquecer. Vitor, diz aí o que é que está acontecendo nessa área. E o tema nosso é esse, né? Isso que a Samira falou por que o pessoal usa tão mal tecnologias? Falta de instrução é um dos, vamos dizer assim, dos principais fatores, né? Quer dizer, não adianta só ter acesso à tecnologia e usar de forma indiscriminada. É preciso ter algum nível de instrução e, assim, a gente está aqui para fornecer, né, evidências, aqui quando eu falo dentro da academia, né, porque isso também acontece, essa percepção que você passou, Chico, do mau uso, vamos colocar assim, da tecnologia, acontece dentro da academia também, né? Claro. Só que a gente, né, nós como pensadores, nós como cientistas, professores, a gente desenvolve raciocínio crítico, a gente desenvolve formas críticas de serem utilizadas essas tecnologias para repassar isso, né, para quem a gente está ensinando, para quem a gente está orientando, para que essas pessoas consigam fazer um uso correto, um uso coerente, né, tirando riscos, porque muito é dito, né, que esses grandes modelos de linguagem, o que é que eles fazem? Eles plagiam, né, coisas que já existem na base deles. Então, para eliminar o máximo possível qualquer tipo de efeito, né, que potenciais cópias indiscriminadas, potenciais alucinações também, né? O pessoal deve ouvir muito esse termo, alucinação da inteligência artificial. Então, a forma bem instruída de se utilizar essas ferramentas, tá, é um meio adequado, assim vejo eu, de reduzir riscos e potenciais prejuízos que essas ferramentas possam trazer, no contexto de educação, no contexto de negócio, no contexto da gente de pesquisa também, porque a gente vê muito isso. Né? Quem avalia artigo, por exemplo, né, às vezes se depara com coisas que foram construídas por inteligência artificial. Né? Tem coisas que às vezes são coerentes, tem coisas que às vezes são completamente incoerentes. A gente tem que sinalizar isso, né, e mostrar, não pode ser desse jeito. Né? Tem que ser utilizado de forma criteriosa, certo? Tem que ter análise humana. A análise humana nunca pode ser deixada de lado, tá? Por mais que a IA ela faça bem, né, mas a análise humana é quem refina tudo, no fim das contas. Enfim, somos nós que damos o caminho, no fim das contas. Né? É uma máquina, né? É uma máquina que recebe instruções e que dá de volta o resultado a partir das instruções. Obviamente que, como o ser humano deu instruções, a máquina vai ter que mais ou menos seguir aquele caminho e o ser humano revisando, né, ele vai ver se está seguindo aquele caminho mesmo. De forma coerente, né? De forma coerente. Isso.
Seguindo agora para a gente já encerrar e lembrando que esse videocast, podcast, ele vai estar em várias plataformas. Ele está em várias plataformas, né? É curto, exatamente com temas relevantes, mas que a gente não vai amolar muito vocês aqui com uma conversa acadêmica indiscriminada. A gente vai tentar colocar o pé no chão, falar coisas com certa lógica e embasadas, mas simples, com tempo curto, para que ninguém se sinta incomodado no seu tempo, né? Com o seu tempo, mas a gente vai entregar o que puder aqui. E é preciso entender, né, que todo mundo está alinhado. Então, a administração, a pedagogia, a economia, a análise de dados, a tecnologia, todo mundo caminha junto. Não tem que pensar, não é o meu curso. Todo curso é o meu curso porque a gente está interligado. Então, é importante esse debate para quem está na academia, para quem está no mercado de trabalho, para quem pretende empreender, para quem já está empreendendo, para quem está dando errado, para quem está dando certo. Isso. Todo mundo sempre... Público amplo, né? Todo mundo é muito importante sempre ficar ligado e deixar, de repente, lá a sua pergunta, a sua curiosidade, quem sabe não vira tema do próximo debate, né? Exato. Colocar uma curiosidade e uma pergunta. Então, nosso tema aqui é dessa edição, desse episódio, é essa questão do uso da IA com mais ética, né? Com mais... senso crítico, né? Senso crítico, é isso, né? Uma coisa interessante que eu ouvi dizer que eu estava falando muito sobre senso comum para não ter confusão. Aí alguém disse, isso já numa qualificação que eu fiz, né? Sobre IA. Aí alguém disse, cara, senso comum não funciona, porque o que funciona é a regulação. Né? Porque com regulação alguém vai perder alguma coisa se fizer errado. Então isso vai limitar comportamentos. Aí a economia, a gente tem a história de comportamentos oportunistas, né? Para se dar bem, é o free rider, é o cara que corre por fora para se dar bem e aproveitar enquanto todo mundo está certinho ali. E na educação, você que trabalha com produção de texto, por exemplo, tal, como é esse negócio? Só para a gente começar a finalizar aqui, como é, Samira? Esse cuidado que tem que se ter para não produzir material que fique patente na cara que foi produzido por uma máquina. Eu acho que, primeiro de tudo, o aluno precisa entender que é inerente do ser humano errar. Né? Então, às vezes o aluno quer produzir um trabalho perfeito sem entender que ele não é perfeito. Né? Nós não somos perfeitos. Então, entender o seu domínio, até onde vai o seu limite e até onde você pode fazer. Né? Porque, às vezes, entrega um trabalho ali que está na cara. O professor sabe que não foi feito pelo aluno. E isso a gente encontra desde a educação infantil. Né? Eu já recebi um bilhetinho, tia, assim, tia, desculpe, eu não tive tempo de fazer o trabalho. E aí eu respondi, mas o trabalho não era seu, mamãe, o trabalho era do seu filho. Né? A gente se preocupa com essa perfeição, mas o trabalho não é essa perfeição. O mundo administrativo não é essa perfeição. Não, o mundo não é perfeito. Exatamente. Né? Então, a gente precisa entender o nosso limite e o que a gente vai debater nos próximos programas não é ser contra a IA, mas saber usá-la a seu favor e gerando o aprendizado para você. Né? Porque não adianta mascarar uma coisa e mais na frente você não entendeu, não aprendeu, não sabe fazer. Então, acho que é isso. É isso. A gente precisa entender os nossos limites. A partir daí, começar a utilizar de maneira mais correta, pelo menos isso. Muito bem, muito bem. É um processo de refinamento, né? Refinamento, Como tudo, a gente está fazendo a primeira edição aqui, estamos no primeiro episódio e estamos refinando. É verdade. É isso, pessoal. Bateu por hoje. É isso. É isso aí. Até a próxima. Pessoal, valeu. Até a próxima. E obrigado aqui pelos amigos e vamos continuar batendo esse papo, fazendo barulho por aí afora. Isso, o objetivo é esse, fazer barulho e estimular, né? Quem estiver aqui nos assistindo, né, a desenvolver esse senso crítico e quem sabe até em algum momento vir participar com a gente aqui, né, para expor suas ideias.